Ok, aqui no servidor nós já vimos o componente, né? Vamos abrir agora aqui esse servidor SVC, que é para você ver onde o método ele está sendo chamado, tá? Temos aqui a geração do SPED fiscal, geração do Sintegra, aqui ó, geração do SPED contribuições. Daí ele espera uma data de início e de fim, a versão, o tipo de escrituração, a empresa e o contador, né? O que nós fazemos então? Nós chamamos o método gerar SPED contribuições desse SPED aqui. Quem é esse SPED aqui? É uma instância de SPED contribuições DAO. Passamos os parâmetros que foram recebidos e se tudo deu certo na geração, nós pedimos para ele gerar dentro de T2T e arquivos o SPED contribuições TXT. Abrimos esse arquivo, né, e retornamos esse arquivinho aberto em memória como um array, né, ms.toArray, esse memberstream.toArray vai retornar então um array de bytes lá para o lado do cliente. Lá do lado do cliente nós já vimos o que fazer com ele, né? Então vamos analisar esse método aqui agora. Na verdade vamos analisar o SPED contribuições DAO, tá? Aqui está ele, SPED contribuições DAO. Deixa eu fechar as outras classes, deixar apenas essa daqui aberta, né? Bom, aqui nós temos o SPED contribuições, chamamos ele de SPED. O que vai ser esse SPED mesmo aqui? Quem é esse SPED contribuições aqui, ó? SPED contribuições é o nosso componente. Legal? Você está vendo aqui, ó. Tá? Temos a instância de uma empresa, temos aqui os parâmetros recebidos, aqui também, aqui a seção para nós trazermos os dados do banco, né? Construtor, nós instanciamos o nosso componente e aqui começa a geração dos blocos, ó. Tá? Sendo que o método que nós chamamos é esse aqui, ó, gerar arquivo SPED contribuições, né? O que é que ele faz? Ele pega os parâmetros e carrega os parâmetros nas variáveis locais aqui, tá? Daí dentro de uma seção aberta, uma seção do Hibernate, ele gera o bloco 0, o bloco A, o bloco C, o D, o F, o I, o M, né, todos os blocos aí em questão, tá? O bloco 0 está sendo gerado, bloco A, veja só a observação, ó. O bloco A são os documentos fiscais de serviço, né? Será analisado após a implementação da NFSE, tá bom? Aí já tem um exercício, analisar como implementar com dados de uma nota fiscal de serviço, tá? De uma NFE de serviço, tá bom? Por exemplo, no caso do Distrito Federal, a nota fiscal de serviço eletrônica é utilizada a própria NFE, no caso, tá? Tem alguns blocos, alguns registros lá, onde a empresa ela gera uma nota fiscal de serviço com base numa NFE mesmo, tá? É uma NFE de serviço, tá? Será que nós devemos informar essa NFE de serviço no bloco A? É para você analisar isso daí, isso é um exercício, tá bom? O bloco C está sendo gerado. O bloco D, que são os documentos fiscais do tipo 2, não é implementado por treinamento. O bloco F, os demais documentos e operações, também não será implementado para o treinamento. Cabe a cada participante implementar o seu. O bloco I também não é implementado. O bloco M nós vamos gerar pelo programa validador. Legal? Vamos ver como é que nós geramos o bloco M lá no programa validador, tá? O bloco P não é implementado e o bloco 1 também não é implementado, tá? Nós chamamos aqui, no caso, esses métodos, olha, apenas para ele informar que não tem dados nesses blocos, tá bom? Depois que nós geramos todos os blocos, nós chamamos o método gerar arquivo TXT, tá? Para ele salvar o arquivo, né? Isso de dentro do componente, tá bom? Bom, então agora vamos ver, né, como se encontra aqui a geração de cada um dos blocos, né? Então vamos lá, bloco 0, abertura, identificação e referências. Aqui nós consultamos a empresa, consultamos o contador,
Consultamos logo a lista de emitentes, a lista de destinatários, a lista de produtos e a lista de operações fiscais. Detalhe importante: as views que nós estamos utilizando aqui são as mesmas do SPED fiscal, tá? Nós ainda não criamos nenhuma view nova. A view que eu me refiro aqui é a view do banco de dados, tá? Nenhuma view nova para o SPED contribuições. E eu já informo que será preciso criar, tá? Será obrigatório nós criarmos algumas views. Nós faremos isso, né? Mas ainda não foi feito, tá? Que é já para você analisar aí as diferenças entre o SPED fiscal e o SPED contribuições e também as semelhanças, né? Você vai observar que eles são semelhantes, tá? Mas existe sim o motivo de existir os dois, né? Tem lá as suas razões de existir os dois arquivos, tá certo? Então nós vamos precisar criar essas views e elas são parecidas, né, com as views que nós já temos para o SPED fiscal, em alguns casos, tá? Então você vai pegar como base as views do SPED fiscal, né, para desenvolver as views para o SPED contribuições, tá bom? Muito bem. Isso posto, vamos continuar, né? Então veja, aqui eu crio uma variável bloco 0, pegando o bloco 0 do componente SPED. Daí eu começo a jogar os dados para o bloco 0, né? Pego lá a data inicial, jogo em data init. Pego a data final, jogo em data fim. Pego a versão do layout, jogo em code_var, né? Veja que sempre que eu vou atribuir alguma coisa para o componente, eu tenho que usar um set, né? Porque nós desenvolvemos aqui o componente, como eu mencionei, com os gets e sets lá, tá? Então eu não posso pegar diretamente o nome do campo lá, da propriedade, né? Eu tenho que utilizar sempre o set e o get, legal? Então, olha, eu pego um registro com o get, daí eu seto a sua propriedade utilizando o método set, né? Eu não acesso as propriedades diretamente, tá? Sempre tenho que ir com o get e set. Quando nós trabalhamos da outra maneira lá, essa daqui, ó, eu até já mostrei para você, nós acessamos diretamente a propriedade, né? E por trás da cortina, por baixo dos panos aí, o C# está utilizando o getSet. Legal? Muito bem. Então, manda os dados para o registro 0. Daí, olha, seto o indicador de movimento aqui no registro 1. Registro 035 não será implementado, então nós vamos informando isso daí, né, no decorrer do código aqui. Dados do contabilista estou setando aí no registro 100, daí vem o registro 110, são os regimes de apuração. 111 e 120 não serão implementados. 140, tá aí os dados dele. 145 não implementado. 150, estamos aí gerando as informações para esse registro, que é o cadastro do participante. Veja que eu primeiro faço um laço nos emitentes, numa lista de emitentes, depois um laço numa lista de destinatário para gerar os registros, né, o registro 150, tá? Beleza, depois tenho aqui o registro 200, que são os produtos. Tenho o 205, que é o registro de alteração dos produtos. E tem os 190, que são as unidades, né? 206 e 208 não implementados. Registro 400 são as naturezas de operação. 450, 500 e 600 não implementados, tá? Esse é o meu bloco 0. Vamos fechar. Vamos partir para o bloco A. O bloco A é aquele que será avaliado, né, depois que nós construirmos a solução da nota fiscal de serviços eletrônica, tá? Então aqui eu estou apenas gerando, né, o registro A001 sem dados, tá bom? Bloco C, né, o bloco C aqui está bem parecido com o bloco C do SPED fiscal, nós só tiramos alguns registros que não existem para o SPED contribuições, né, mas as consultas são basicamente as mesmas, tá? Então vou ter o registro C001, registro C010, a identificação do estabelecimento. Esse registro não existe lá no SPED fiscal, existe aqui para o SPED contribuições. Eu informo aqui, ó,
que eu vou utilizar o 2, né? Que é a apuração com base no registro individualizado da NFE. Então eu vou informar o C100, o C170 e o C400, né? Se eu utilizar o 1, com base no registro de consolidação, aí eu informo o C180, o C190 e o C490. Então não vou informar esses, informarei esses aqui abaixo. Continuando então, informo aqui olha, o C100, né, que são a identificação do estabelecimento. Daí vem o C170, é o complemento do documento. Você deve avaliar se esses registros aqui estão de acordo com o que tem no manual. Na verdade, esse exercício foi passado ali quando nós analisamos o componente, né? O C175 é o registro analítico do documento de código 65. Ele será analisado depois que nós implementarmos a NFCE. Esses registros não serão implementados e esses aqui, né, do C19199 também não serão implementados, tá? Daí tem o C380, veja que para eu gerar os dados dele eu estou usando a view do SPED C300, é bem parecido, mas nós evidentemente precisaremos criar uma view para o registro C380. E aqui depois que nós informamos alguns dados para o 380, o 381 e o 385, porque precisam ser implementados, eles ficaram aí como um exercício, tá? Daí eu pego aqui uma lista de SCFs para implementar o C400, C405, o 481 e o 485, exercício para você implementar, tá? 489, 90, 91, 95, 99 não serão implementados. C495, implementado a critério do participante. Esses outros registros aqui, né, do 500 ao 609 não serão implementados e do 800 ao 890 serão analisados após a implementação do SAT. Com isso nós concluímos o bloco C. O bloco D não é implementado, o bloco F também não, nem o bloco I. O bloco M nós vamos implementar lá no programa validador e o bloco 1 também não é implementado. Legal? Então é isso, né? Vimos aí como utilizar o componente que nós criamos para a geração do arquivo, legal? Deixa eu mostrar só uma coisa no arquivo aqui para você. Aqui, ó, T2T arquivos, SPED contribuições. Ele está sendo gerado assim, ó. Tá? Em alguns momentos, o espaço entre as linhas está ok. Em outros momentos, ele deixa uma linha em branco, tá? Então tem um probleminha no nosso componente. Legal? Fica um exercício aí para você descobrir que problema estranho é esse que está ocorrendo no nosso componente, tá bom? Um outro detalhe é que quando você pedir para gerar o arquivo e houver dados, né? Por exemplo aqui no bloco C, tá? Em alguns momentos, se um dado for nulo e você estiver recebendo esse dado aqui sem tratar, né, vai ocorrer um probleminha, tá? Você deve avaliar como resolver esse problema, tá certo? Deixa eu mostrar até para você esse erro aí. Aí já fica um exercício para você avaliar qual é a solução dele, tá? Vou executar o servidor. Vamos executar o cliente. Vou pedir para ele gerar com dados de janeiro.
A primeira vez que ele gera, ele não mostra nada no preview. Um exercício para você analisar por que isso ocorre, tá? Também já ocorre lá no SPED fiscal e no Sintegre, esse problema aí, tá bom? A segunda vez ele já exibe para mim o arquivo, né? Tá aí o arquivo todo separado, aquele mesmo que eu mostrei para você lá, tá? Tranquilo. Agora eu vou pedir, veja que esse de janeiro não tem informação nenhuma, né? Tem algumas coisinhas ali no bloco 0, mas ó, bloco C não tem nada, né? Porque não tem informação nenhuma no banco de dados em relação a janeiro, tá? Agora eu vou solicitar dados aqui até o mês de dezembro. Aí sim eu vou ter alguma coisa no banco de dados. Aí vamos ver o que vai acontecer no servidor. Aqui no servidor eu vou colocar um breakpoint no bloco C. Deixa eu colocar aqui, bem aqui, tá bom? Vamos então pedir para gerar. Ele já parou aqui, ó. Isso que eu já estou no servidor, tá? Você vai ver, por exemplo, que ele já trouxe aqui os dados da empresa, já está aparecendo aí o CNPJ, o e-mail da empresa, tá? Então ele está consultando certinho, ok? Esses dados eles foram inseridos no bloco 0, no registro 000 lá, né? Bom, mas quando eu estiver passando aqui pelo registro C, ou pelo bloco C, né, pelos registros do bloco C, vai chegar um momento, ó, tá pegando aqui a série da nota fiscal, colocou certinho a série 001, o número 22, a chave de acesso ele pegou também, daí a data hora da emissão tem, vai dar certo, data hora da saída também tem, vai dar certo, valor total sem problema, indicador de pagamento nulo, aqui ó, ele é nulo, né? Daí quando eu dou um value aqui nele, olha só, tá gerando uma exceção, tá? Então vou pressionar F10 e aí já estragou tudo, né? Ele já gerou uma exceção aqui para mim. O objeto nulo deve ter um valor. E aí? Como é que eu resolvo esse problema, tá? Então fica como um exercício aí para você também, né? Tem vários exercícios, aí os exercícios eles são importantes para você aprimorar o seu aprendizado, tá bom?